Santos Futebol Clube de Isabelle Moraes, a romântica do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Fala aí, Isa, boa noite. Somos todos românticos, né, Solé? Somos todos românticos. Alguns não são correspondidos. Você soube, né? Quando, já nas promessas do Lula, que todo mundo ia namorar no governo dele. Por isso que a gente tá cumprindo as promessas. 5 dias, pra alguns nada. Olha só, então vamos falar do Santos, né? Deve ter também o time dos românticos, o Santos do Daí Helma, que tá lá em Atibaia, fazendo um trabalho, um período de treinamentos, num hotel lá de luxo em Atibaia, que muitos clubes já fazem alguns treinamentos em alguns momentos. Tá lá o Santos, fica até domingo, treinamentos alguns dias em 2 períodos. No domingo tem um jogo-treino com o São Bernardo, e vai ser interessante acompanhar esse jogo-treino, porque ali a gente já deve ter um desenho do time de Odair Helma, né? Ao fim da temporada ali com o Lisca, quando sai o Lisca, vem depois Orlando Ribeiro, que já voltou pro Sub-20, tá na Copinha, e aí o Santos com alguns desenhos diferentes, algumas críticas ao Lisca, depois alguns elogios ao Orlando Ribeiro, mas algumas críticas também, toda a questão do Ângelo, se começava ou não como titular. Olha, o Ângelo, pelos treinamentos no começo desta temporada, o Ângelo pode começar o ano como titular no Santos, hein? Aqui na Rádio Bandeirantes muito falamos sobre isso, o Ângelo que é um atleta de velocidade, mas o Lisca, por exemplo, até antes, né, falavam muito de um jogador que para se usar no decorrer do segundo tempo, que era um atleta que não conseguia começar com a mesma intensidade como entrava no decorrer do jogo, mas a gente batia essa tecla. E se o Ângelo começar como titular, né, se começar com um time mais ofensivo, e pelo que a gente tem acompanhado, a gente tem de conhecimento dos trabalhos do Odair Helma, o Ângelo pode ser um atleta para começar entre os titulares. Mas no domingo, com esse jogo treino contra o São Bernardo, aí assim a gente vai ter um desenho um pouco mais claro nessa equipe de Odair Helma para estrear na temporada no sábado do dia 14 de janeiro contra o Mirassol no Campeonato Paulista. Mas uma novidade, falando em Paulistão, uma novidade para o torcedor santista, porque 2 atletas já ambientados ao time titular, um deles o Ângelo, o outro o Marcos Leonardo, antes convocados pela Seleção Brasileira Sub-20 para o Sul-Americano da categoria, foram liberados, já integrados ao elenco profissional do Santos, já estavam desde o ano passado, mas estarão com o Paulistão. O Ramon Menezes, né, Solé, ele deve ter feito todo um planejamento sul-americano e foi sendo picotado, né, foi perdendo, a gente sacou pra gente também sobre o Hendrick e o Giovani, outros clubes também, mas houve um movimento de vários clubes pedindo liberação da Seleção Brasileira Sub-20, o Beraldo no São Paulo, Matheus França no Flamengo, também o Vitor Hugo do Mengão, Hendrick Giovani do Palmeiras, Matheus Martins do Fluminense, Ângelo Marcos Leonardo do Santos. Então o Santos foi na mesma onda de todos os clubes pedir liberação dessa dupla e eles já estão integrados para participar do Paulistão. Eles poderiam perder até 8 rodadas, praticamente quase toda a primeira fase pelo Santos, e são atletas muito importantes, principalmente o Marcos Leonardo, que é o centroavante do time, foi o artilheiro na temporada no ano passado, em todos os campeonatos do Santos, o Marcos Leonardo praticamente foi o artilheiro. Então, notícia boa pro Odair Helma e pro torcedor santista começar o Paulistão com essa dupla jovem que foi eleita entre os principais, os mais promissores do mundo pela revista 442. Marcos Leonardo na 35ª colocação e o Ângelo na 37ª colocação. Soler.